Fala galera, seja muito bem-vindo. Agora a gente vai começar a falar desta bagaça, deste cabaré chamado Previdência Social. Beleza? Então a gente já teve a nossa aula sobre a Seguridade Social, aí depois a gente dividiu, né? A gente teve sobre saúde especificamente, e aqui serão duas aulas para falar apenas de Previdência Social. Beleza? Antes da gente começar, eu preciso que você entenda um único conceito para ela. Que a Previdência ela é o único pilar da Seguridade Social que é contributiva. Todo o resto é não contributivo. Todo o resto é gratuito. A Seguridade Social é assistência, previdência e saúde. Ou seja, a assistência e a saúde são gratuitos, mas a Previdência você precisa pagar. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Beleza? Vamos aqui, ó. Então, para falar de assistência ou de Seguridade Social, no que se refere à Previdência, precisamos entender dos regimes previdenciários primeiro, tá? Então, para falar sobre esses regimes previdenciários, a gente vai precisar lembrar você que nós temos três regimes de previdência no país. Nós temos o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, beleza? O G aqui, ó, é de geral, beleza? Ó, então, o Regime Geral de Previdência Social. Nós temos o RPPS, esse RPPS, o P aqui é de próprio, beleza? Ó, esse aqui é o que você está querendo entrar, tá? Então, esse aqui é o que você está querendo entrar, o regime próprio de Previdência Social, é o que você está querendo ter uma aposentadoria através do serviço público e não do INSS comum, tá? E nós temos o RCP. O RCP é aquele que você entra se quiser, que ele é o regime, o C aqui é de complementar, beleza? Então, regime complementar de previdência. Regime complementar de previdência, beleza? Então, nós temos três regimes no Brasil. Esses três são Regime Geral de Previdência Social, Regime Próprio de Previdência Social e Regime Complementar de Previdência. Tem alguns livros que chamam de RPC, por exemplo, que aí é só trocar os termos, né? Regime próprio, regime complementar de previdência social, regime complementar de previdência é só trocar para regime de previdência complementar. É a mesma coisa, porque um escritor fala de um jeito, outro escritor fala de outro. Infelizmente, né, a gente não tem consenso entre as bancas. Tem algumas questões, por exemplo, da banca Sebrasp, que ela traz RCP, no outro ele traz RPC. Então o que a gente leva? Que pode cair os dois termos na hora da prova, mas os dois querem dizer a mesma coisa, beleza? Então, vamos lá agora. Seguinte, RGPS, ele possui um caráter contributivo e de filiação obrigatória. A aposentadoria do pessoal do regime seletista. Então, presta atenção, esse aqui é o objeto da aula de hoje. E regime geral é o objeto da aula de hoje. Vamos lá, de novo. Regime geral é o objeto da aula de hoje. Nós vamos ter uma aula específica para falar de regime próprio e de regime complementar. Aqui a gente vai falar sobre o regime geral, tá bom? Vamos lá. A Previdência ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Sempre que você vir esse termo, certo? Sempre que você vir esse termo, você vai lembrar de uma coisa: amparo. 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 É só isso. A palavra-chave é amparar, beleza? Como assim, né? A palavra-chave é amparar. Pode ser que ele esteja tentando amparar a idade avançada, pode ser que esteja tentando amparar a deficiência, pode ser que esteja tentando amparar a maternidade, pode ser que esteja tentando amparar uma incapacidade, pode ser que esteja tentando amparar até mesmo o seu dependente. Se você trabalha, você tem um filho, você tem uma mãe, um pai, certo? Ainda vivos, um irmão que depende de você, ainda assim você vai ampará-lo, beleza? A Previdência vai procurar ampará-lo através de você, tá certo? Então preste atenção, a palavra-chave para a Previdência Social no Brasil é amparo, beleza? E aí quando ele fala de objetivo, qual é o objetivo? Amparar. Amparar o quê? Idade avançada, aqui, maternidade, doença, incapacidade, os seus dependentes, tranquilo? Agora preste atenção numa coisa. Para que eu possa te amparar, eu preciso separar o que você não pode perder de jeito nenhum e o que você pode abrir mão um pouco. Por exemplo,
A tua aposentadoria, ela é para substituir o salário que você ganha na empresa. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o José. Esse aqui é o José, né? O José se aposentou. O José, ele passou para aposentadoria, para inatividade. Vou colocar aqui, ó. Eu não sei porque que eu desenhei outro boneco, não sei para quê. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, ó, vamos lá. O José, ele passou para inatividade, ou seja, ele era ativo, certo? Tava ali contribuindo todos os meses, mas ele passou para inatividade, ou seja, ele se aposentou. Quando ele se aposenta, ele para de contribuir, tá? Então esse é o primeiro tópico também que eu vou comentar sobre isso mais um pouco mais lá na frente. Mas é o seguinte, ele era ativo e ele se aposentou. Vamos colocar datas? Pronto, ó, 2020, por exemplo, em 2021 ele se aposentou, tá? 2021 ele se aposentou. E aí, o que foi que aconteceu? 2021 passou, tá? 2021 passou, desculpa. Então, ó, 2020 passou e ele recebia R$1.000, R$1.000 de remuneração. Quando ele vai se aposentar, ele tem que ter uma média. Essa média, vamos colocar que na média de todo o período contributivo dele, ou seja, da vida toda dele contribuindo, deu aí R$1.100 de aposentadoria. R$1.100 de aposentadoria. Só que o salário mínimo, vamos colocar que esse ano, 2024, tá R$1.412. Mas, pô, a média deu 1.100. Mas a gente sabe que lá atrás, né, tinha que ter reajustes. Por quê? Porque o salário mínimo lá atrás não é o mesmo de hoje, tá? Então a contribuição ela tem que ser proporcional. Então o que é que vai acontecer? Quando a média em 2021 deu 1.100, eu preciso entender que se o salário mínimo é 1.412, com quanto é que ele vai se aposentar? 1.412, tá? Mas, pô, Neto, a média dele deu só 1.100. Sim, mas o benefício de aposentadoria, ele substitui o que ele estava ganhando na atividade. Então, ó, a aposentadoria dele foi para substituir o que ele estava ganhando aqui em 2020. Beleza? Então, benefícios que substituem a renda do trabalho, ou seja, de natureza substitutiva, que é como eles chamam, tá? Como a prova pode cobrar você, a natureza substitutiva não pode, em nenhuma hipótese, ser menores que o salário mínimo, tá? Então, essas remunerações, elas não podem, em nenhuma hipótese, serem menor que o salário mínimo. Serem menores que o salário mínimo. Não pode. Isso não pode acontecer. Jamais. Tá certo? Então, um benefício substitutivo, por mais que a média tenha dado baixa, ainda assim a pessoa se aposenta com a média do salário mínimo, tá bom? Neto, e se houver um reajuste no salário mínimo? Então reajusta junto o valor da aposentadoria, tá? Então se próximo ano, 2025, por exemplo, foi reajustado de 1.412 para R$1.500, então esse aposentado, no caso o José, ele deixa de receber 1.412, por mais que a média dele tenha sido 1.100, e passa a receber 1.500, tá? Porque houve o reajuste, beleza? E nenhum benefício substitutivo pode ser menor que um salário mínimo, tá bom? Então presta atenção nisso para não perder questão besta na hora da prova, tá bom? Então, ó, as verbas substitutivas, elas substituem o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. Tá? Salário de contribuição, você vai ver muito esse termo aqui, ó, o chamado SC. O salário de contribuição é o valor base que você vai contribuir, é a base de contribuição, é a base de cálculo, tá? Ó, é a base de cálculo. E isso aqui, infelizmente, tá? Eu não gosto de usar termos difíceis, mas é como a prova usa, então eu tenho que falar, tá? Mas é a base de cálculo para as tuas contribuições previdenciárias. Já eu explico melhor, para suas contribuições. Beleza? Agora preste atenção numa coisa, base de cálculo também pode vir só usando a nomenclatura de BC, tá? Ó, BC, base de cálculo,
beleza? Então eles podem usar essa nomenclatura aí, chamando de BC, base de cálculo. Agora preste atenção. O salário de contribuição, ele vai servir de base de cálculo para as tuas contribuições previdenciárias. Isso eu já falei para você, não foi? Então, ó, se ela vai servir de base de cálculo para as tuas contribuições, se eu ganho, por exemplo, R$ 1.500, qual é o meu salário de contribuição? R$ 1.500. Por quê? Porque é o que serve de base de cálculo para as minhas contribuições. Tá bom? Se eu recebo R$ 2.000, qual é o meu salário de contribuição? R$ 2.000, beleza? Por quê? Porque essa é a minha única base de contribuição. A alíquota só pode ser aplicada em cima da minha remuneração. E essa é a minha única remuneração, R$ 2.000. Beleza? Então preste atenção nisso. A base de cálculo é incidente sobre o salário de contribuição. Tá bom? Então a base de cálculo ela é incidente sobre o salário de contribuição. Neto, tá falando difícil, cara, mas é porque é como cai em prova, tá? Então simplesmente é como cai em prova. Então eu não posso usar termos facilitados o tempo inteiro. Por quê? Porque na hora da prova pode vir um termo um pouquinho mais difícil e você só sabe o termo fácil, você não sabe o termo difícil. Mas é isso, simplificando, o salário de contribuição é isso. Se você ganha R$ 2.000, o teu salário de contribuição é esses R$ 2.000. É o valor da tua remuneração, tá bom? Então essa daí é a base de cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que é que diz o artigo 201 da Constituição. Fala o seguinte, ó, a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de Previdência Social. Isso aqui é aquele regime normal lá que o INSS trabalha, beleza? Então, deixa eu pegar a canetinha aqui, deixa eu pegar o vermelho aqui, ó. Então aqui, ó, no regime geral é aquele que o INSS trabalha, né? É a aposentadoria da galera seletista. De caráter contributivo, caráter contributivo, já falei para você que para que alguém se aposente, a pessoa precisa pagar a previdência, tá? Para alguém se aposente, a pessoa precisa, antes de mais nada, pagar a previdência, beleza? Então, preste atenção numa coisa. Preste atenção. Eu sei o que é que você deve estar pensando agora. Algumas pessoas têm esse pensamento que é assim, ó. Ai, Neto, mas eu conheço a tia da sobrinha, da irmã, da prima, do cachorro do meu papagaio, né? Que disse que está aposentado sem nunca ter contribuído na vida. Presta atenção numa coisa. Pode haver duas situações nesse caso aí. Pode ser que a pessoa esteja aposentada por um benefício de incapacidade, ou seja, ela tá aposentada por uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, nesse caso aí não precisa contribuir, tá? E depende também, porque nesse caso, se foi um acidente de trabalho é que não precisa. Agora, se é um acidente de trabalho, certo? Se não é um acidente de trabalho, ela precisaria ter no mínimo 12 contribuições. Então, pode ser que seja uma aposentadoria por invalidez, que é uma aposentadoria do mesmo jeito. E a aposentadoria por invalidez não é qualquer uma, é só aquela acidentária. A aposentadoria por invalidez acidentária é aquela que acontece na prestação do serviço. Se o cara estava jogando futebol e sofreu um acidente que invalidou ele para o trabalho, ele tem que estar pagando a previdência. Agora, se ele sofreu um acidente no ambiente de trabalho, prestando serviço àquela empresa, aí sim, aí ele não precisa contribuir. Ele não precisa ter contribuído anteriormente. Tranquilo? Há outra situação também, fora a aposentadoria por invalidez, perdão, que é um benefício assistencial. Muitas pessoas confundem um benefício assistencial, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, com uma aposentadoria. Mas preste atenção, o BPC é assistencial, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício da assistência social, não um benefício da previdência. Ou seja, ele não pode ser confundido para você que faz prova, para uma pessoa leiga, tudo bem. Agora, para você que faz prova, confundir BPC com aposentadoria, isso é imoral. Não pode acontecer. Beleza? Se você não souber a diferença de BPC para aposentadoria, não vai fazer a prova. Claro, isso não vai acontecer contigo. Mas, presta atenção. BPC é assistencial. Aposentadoria é previdenciário. Tranquilo? Agora vamos aqui. Presta atenção numa coisa. Tu quer saber se uma pessoa recebe um benefício assistencial
tu recebe uma aposentadoria? Quer um bizu? Quer um bizu agora? Para você identificar isso na prática? Seguinte, você vai chegar para a pessoa e vai perguntar assim: ah, tu tá aposentada, né? Tu tá aposentada, recebendo aí, nunca contribuiu. Aí a pessoa, eu nunca contribuí e tô recebendo. Teu professor tá mentindo para ti. Então o que é que tu vai perguntar? Tu vai perguntar se essa pessoa no fim do ano recebe 13º salário. Ela não, eu recebo só um salário mínimo lá limpo e seco. Então é assistencial. Por quê? Porque toda a aposentadoria gera o 13º salário. Ou então pode vir na tua prova também como nome de gratificação natalina. Beleza? Então presta atenção nisso. Tu quer saber se isso é um benefício assistencial ou previdenciário? Pergunta se a pessoa recebe o 13º. Se a pessoa receber o 13º, é uma aposentadoria. Se a pessoa não receber o 13º, é um benefício assistencial. Porque benefício assistencial não dá direito a 13º salário ou gratificação natalina. Tranquilo? Então, aí é uma dica que eu dou para você que consiga diferenciar os dois. Eu mesmo já vi vários casos aí, certo? Aqui na minha rua mesmo, pessoas, né, que eu digo, não, tem que ter contribuído e tal. A pessoa, não, mas fulana recebe. Aí eu, tá bom, pergunta a fulana se ela recebe 13º. Aí depois, no outro dia, eu fui passando lá, aí meu filho, ela nem recebe 13º, ó. Como é que faz para ela receber? Eu, não tem como. Não tem como, é a lei. Tá? Então não tem como ela receber, tá? Porque o que ela recebe não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Tranquilo? Pode ser que a regra mude, mas até então, ano 2024, não recebe, tá? Então até então não recebe, beleza? Vamos lá agora. Filiação obrigatória. Presta atenção nessa parte da filiação obrigatória aqui. A gente vai ter uma aula para falar de filiação e inscrição, mas como eu quero facilitar para que você já chegue na próxima aula já sabendo o que é, para você só relembrar, fazer a revisão quando a gente falar disso, então você vai entender que filiação é o ato de eu estar indo trabalhar, ou seja, a filiação acontece de forma automática. Eu não preciso ir até o INSS para me filiar. Vamos lá. A filiação aqui ela é obrigatória e ela acontece de forma automática. Presta atenção aqui. Vamos colocar que o José, tá? Ó, vamos desenhar aqui o José. Ó. O José, ele vende pipoca numa pracinha lá perto da casa dele. Aí tá aqui o carrinho de pipoca dele, ó, né? Ó, carrinho de pipoca aqui que ele vende numa pracinha lá perto da casa dele. Olha, presta atenção. O José, até então, ele estava dentro de casa. Mas aí tem o portão da casa dele, ó. Portão da casa dele. Quando ele sair do portão da casa dele para ir para essa praça, ele já está afiliado à Previdência. Por quê? Porque ele já está trabalhando. Beleza? Então, o simples ato de ele começar a trabalhar já obriga ele a fazer uma contribuição para a Previdência. Sério, né? Sério. É só o fato de... O primeiro saquinho de pipoca, meu amigo, que ele vender, o primeiro, já tem que ter contribuição previdenciária em cima daquele saquinho de pipoca que ele está vendendo. O primeiro saquinho de pipoca que ele vender, já obriga ele a contribuir. Cara, como assim, Neto? Então, quer dizer que o carinha que vende churros aqui perto da minha casa, ele está nessa situação. Pode ser que na prática ele não esteja contribuindo. Agora, que ele tinha a obrigação de contribuir, sim. Por quê? Porque ele está afiliado. Pode ser que ele não esteja inscrito. E aí a gente vai falar sobre a inscrição. Mas filiado eu sei que ele já está. Beleza? Neto, a filiação gera o quê? Olha, para a tua prova, ela gera vínculo com a Previdência. Mas na prática, para que serve? Para porra nenhuma. Beleza? Não serve para nada. A filiação. Mas presta atenção, para a tua prova, gera vínculo com a Previdência. Aí, como é que a prova vai trazer para ti? A filiação é um vínculo abstrato com a Previdência Social. Certo ou errado? Certo. Marque, tá certo. Não tem documentação nenhuma dizendo que aquele cara tá filiado. Agora, existe um ato que vai obrigar esse cara a contribuir. Que se esse cara não contribui, ele está sonegando contribuição previdenciária. E qual é o nome desse ato? Inscrição. Agora presta atenção numa coisa, ó. Filiação ela é obrigatória.
a inscrição, certo? Ela tem que vir acompanhada. O certo é que ela venha acompanhada da filiação. Esse é o certo. Beleza? Então o certo é o quê? Olha, eu vou começar a trabalhar hoje. Então eu já tenho que, nos dias anteriores, ter ido lá na Previdência e falado, olha, eu quero me inscrever como contribuinte individual, tá? E aí eu vou contribuir porque eu vou vender pipoca numa praça lá perto de casa, tá? Então, pessoa que vende din-din em casa, tá? Din-din, sacolé, chup-chup, eu não sei qual é o teu estado não, mas tem aí vários nomes, né? Várias nomenclaturas, né? Mas é aquele sorvete que vende no saquinho, né? Que o pessoal faz em casa. Então, o fato de uma pessoa estar vendendo isso em casa já gera para a pessoa uma filiação. E essa filiação ela é obrigatória, você não escolhe se você vai ou não. Mas uma vez que você está afiliado, você deve contribuir. E aí nós temos a inscrição. A inscrição é o vínculo jurídico, certo? Ó, vínculo jurídico formal. Certo? Ó, é um vínculo jurídico formal que vai obrigar essa pessoa a contribuir. Pronto, a partir do momento que você está inscrito, é quando o INSS reconhece você como um segurado da Previdência. Beleza? Então, se esse cara, por exemplo, o José aqui, ó, o José aqui, tá? Se o José aqui ele trabalha por conta própria, ele é um contribuinte individual. Se ele trabalha por conta própria, ele é um contribuinte individual. Se ele é um contribuinte individual, ele tem duas formas de se filiar. Ele tem como se filiar como um contribuinte comum, tá? O CI comum, certo? Como ele também pode ser um microempreendedor individual, o chamado MEI. Opa, peraí. Ó, o famoso MEI, microempreendedor individual. Logo, a contribuição dele pode ser de três formas. Qual vão ser as formas? Pode ser de 20% em uma alíquota comum, pode ser de 11% em um regime simplificado, ou pode ser de 5% se ele for MEI, microempreendedor individual. Neto, ainda tem outra alíquota? Tem, mas isso é exceção da exceção da exceção, que é para quando o MEI, certo? O MEI ele for caminhoneiro, certo? Ou condutor autônomo, como chama a lei, né? O condutor autônomo. Quando for um condutor autônomo, essa alíquota vai ser de 12%. Beleza? Essa alíquota vai ser de 12%. Tranquilo? Mas presta atenção. Quando ele for um condutor autônomo normal, ele é um CI. Quando ele for um condutor autônomo MEI, aí sim ele contribui com 12%. Mas ele precisa antes chegar na Previdência e dizer, olha, eu sou MEI, sou microempreendedor individual. Então essa regra só se aplica a ele. Condutor autônomo, eu estou falando de caminhoneiro aqui porque é o mais fácil, né? Mas, por exemplo, o Uber é um condutor autônomo. Tá? Então isso foi criado em 2020, tá? De 2019 para 2020. Cara, eu me lembro que era dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Foi por volta ali das 16 horas, eu tava me vestindo, aí os alunos começaram a mandar no grupo, dizendo, professor, atualizou, tem uma nova espécie de MEI. Eu olhei aqui no telefone, aí o pessoal mandando um negócio. Gente, peraí, dia 2 eu vejo isso, dia 3 e olha lá, né? Eu vejo isso depois. E aí eu tive que atualizar os materiais e tal, tá? Mas essa parte aqui de contribuinte individual, especificamente, você vai ver na aula de contribuinte individual. Então, pode ficar tranquilo. O que você precisa entender agora é que se esse José ele saiu para trabalhar, ele está afiliado. E o fato dele estar afiliado não quer dizer que ele esteja inscrito. Para que ele esteja inscrito, ele precisa ir até uma agência do INSS ou então, né, hoje em dia, ele pode acessar pelo aplicativo Meu INSS e aí ele vai fazer a sua inscrição. A inscrição é um vínculo jurídico formal, é um documento dizendo que agora ele é segurado da Previdência. Porque lembra, a filiação até então não gera porra nenhuma para ele, beleza? Não gera nem direitos, não gera direito nenhum, só gera obrigação, a obrigação de se inscrever, tá? Então até então é só isso. Agora, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a, presta atenção, quando ele fala de equilíbrio financeiro, é porque
O INSS, eu não sei se você já ouviu esse termo por aí, né? O pessoal dizendo que o INSS funciona como se fosse uma pirâmide. E é verdade, tá? Então o INSS funciona como um esquema de pirâmide, é um grande esquema de pirâmide. Mas só que ela é uma pirâmide do bem, tá? Então ela não é aquele, né, que arredondeia, né? Você coloca 2, que coloca 4, que coloca 7, coloca... Mas não é pirâmide, né? Eles não chamam de pirâmide. É marketing multinível, né? Na cabeça deles. Mas é o seguinte, se liga. Para que a gente fale do equilíbrio financeiro e atuarial, eu preciso desenhar isso para você, tá? Então eu vou aqui, ó. Deixa eu trocar aqui de tela. Deixa eu sair aqui do meio, para ficar só você na tela. Então, ó, quando eles dizem que o INSS é uma pirâmide, mas eu vou te dizer como é a pirâmide. Eu vou te mostrar aqui como é essa pirâmide. Ó. O certo é o quê? Que essa pirâmide ela seja ao inverso. O certo é que ela seja assim, ó. Certo? Opa, desculpa. O certo... Ih, ó, acabei apagando, foi tudo. Mas não tem problema não. Ó, então, ó, o certo é que essa pirâmide ela seja assim, ó. Muitas pessoas na base, certo? Ó, muitas pessoas na base contribuindo. Tá bom? Muitas pessoas aqui. Vou colocar mais um aqui no meio. Colocar mais um aqui. Colocar mais um aqui. Beleza? O certo é que seja assim, ó. Muitas pessoas na base. Ou seja, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão depositando o seu suado dinheirinho aqui, ó, nessa pirâmide chamada Previdência. Beleza? E poucas pessoas no teto. Poucas pessoas no teto. Ou seja, poucas pessoas aqui em cima, ó. Poucas pessoas aqui em cima. Então, eu estava olhando, né, uns estudos meio recentes, 2022 por ali. Então ele dizia o seguinte, ó, há 10 anos nós tínhamos 9 pessoas para uma pessoa para cada pessoa, tá? Então nós tínhamos 9 pessoas na base contribuindo, gerando dinheiro para uma pessoa recebendo benefício. Agora eu preciso que você se atente a uma coisa. A partir do momento que a pessoa chega aqui, ó, na base da pirâmide, certo? No topo da pirâmide, essa pessoa ela para de contribuir. Beleza? Ou seja, a pessoa está recebendo um benefício previdenciário. Pode ser uma aposentadoria, pode ser um auxílio doença, né? Um auxílio por incapacidade temporária. Pode ser um salário maternidade. Salário maternidade não, porque ele é o único que você continua contribuindo. Mas pode ser uma pensão por morte, beleza? Então a pessoa para de contribuir quando ela chega no topo. Então presta atenção numa coisa. O pessoal da base tá jogando dinheiro pra galera do topo. Ó aqui, ó, o desenhozinho aqui, ó. Então, ó o desenhozinho que eu fiz. Nada bonito, né? Mas vai ficar assim mesmo. Ó, então o pessoal da base tá jogando dinheiro pra galera que tá no topo. Ou seja, você trabalha hoje e contribui para a Previdência. Você não está financiando a sua aposentadoria lá na frente. Você está contribuindo para alguém que já está aposentado receber. Ou seja, essa pessoa recebe a aposentadoria dela com o seu dinheiro, tá? E o certo é que eu tenho o quê? Muitas pessoas financiando para poucas pessoas recebendo. Esse é o ideal. Só que o cenário hoje tá assim, ó. Isso, né? Há 10 anos nós tínhamos 9 para 1. Lembra que eu falei dessa pesquisa? Só que hoje nós temos o seguinte, ó. Hoje nós temos quase uma reta, tá? Quase uma reta. Essa reta tá meio... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, nós temos uma semi-reta, na verdade. Como é isso? Ou seja, eu tenho aqui poucas pessoas na base. Eu tenho poucas pessoas na base. Hoje tá assim, ó. Poucas pessoas na base. Deixa eu sair da frente aqui.
eu sair da frente aqui. Sair? Ó, eu tenho poucas pessoas na base para muitas pessoas recebendo benefício. Beleza? Eu tenho muitos aposentados. Então, ó, se eu tiver mais pessoas aposentadas, mais pessoas recebendo pensão, mais pessoas recebendo benefício de doença, se eu tiver mais pessoas no topo, isso quer dizer que a pirâmide aqui, uma hora ela vai o quê? Quebrar. Por quê? Porque o certo é eu ter muito para financiar pouco. Se eu tenho pouco para financiar muito, uma hora quebra. Tá? Ou então eu tenho que aumentar os tributos dessa galera aqui. Então eu tenho que aumentar os tributos dessa galera aqui, para que essa galera possa financiar o pessoal que está no topo. Tá? Então é por isso, por exemplo, que nós tivemos a emenda constitucional número 103, que é, né, vulgarmente chamado de reforma da Previdência. E o que foi que a reforma da Previdência fez? Ela identificou isso aqui, ó, esse padrão. Hoje, os estudos de hoje, nós temos 3 pessoas para 2 pessoas aposentadas. Ou seja, nós temos a cada 3 pessoas contribuindo, nós temos 2 pessoas recebendo, certo? Fazendo uma média melhor, a gente tem 2 para 1, tá? A gente tem 1,5 para 1, na verdade, certo? Quando isso chegar em 1 para 1, já quebra, tá? Hoje em dia está melhorando um pouco mais, do ano passado, de 2023 para cá, tá? Porque o desemprego tá melhorando, tá? Então a taxa de desemprego tá baixando, e isso é bom. Por quê? Porque quanto mais pessoas contribuindo, mais pessoas vão ficar aqui na base. E aí a pirâmide volta para o seu sistema normal, que era para ser, tá? Isso é o ideal. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 para 1. Pelo menos, assim, não tenha menos que isso, tá? Então, do ano retrasado, 2022, para cá, nós tínhamos 2 para 1. Então, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer aqui? Ou aumenta os tributos, ou faz a reforma. No caso do governo, né, do governo de 2019, fez a reforma. Eu não estou dizendo, não estou julgando mérito, dizendo que o governo foi bom ou foi ruim. Não estou dizendo isso, tá? Nós precisávamos realmente de uma reforma previdenciária, tá? Então, a previdência, ela vai de acordo com a expectativa de sobrevida do cidadão. E se a expectativa de sobrevida cresce, logicamente a gente tem que fazer uma reforma para mudar esses padrões, né? A gente viu isso quando a gente falou de introdução à legislação previdenciária. Mas presta atenção, porque a gente tem que fazer isso da forma correta também, tá? Então, o que foi que aconteceu? Em 2018, nós tínhamos uma idade para um homem e para a mulher, nós tínhamos 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher. Em 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103, o que é que nós tivemos? Nós tivemos 65 anos para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Ou seja, a idade do homem não foi alterada. Era 65 e continuou 65. A idade da mulher, sim, foi alterada. Era 60, passou para 62. Mas nós tivemos também uma alteração no que se refere ao tempo de contribuição. Para o homem, era 15 anos apenas de tempo de contribuição. E para a mulher, era 15 anos de tempo de contribuição também. Ou seja, os dois eram iguais, tá? Isso em 2018. O tempo de contribuição era igual. Agora, em 2019, nós tivemos uma alteração no tempo de contribuição, que do homem passou a ser 20 e da mulher continuou sendo 15. Beleza? Continuou sendo 15. Neto, não estou entendendo muita coisa aí não. Calma, você não precisa decorar isso tudo agora. Você só precisa saber que isso aqui existe. Beleza? Agora, nesse exato momento, você só precisa saber que isso aqui existe. Como é que funciona e tal, que houve a reforma
que a idade era uma, passou a ser outra, não precisa decorar a idade agora. A idade você vai decorar no tempo correto, tá bom? Mas presta atenção, isso tudo aconteceu por quê? Porque nós precisávamos preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, nós precisávamos manter a Previdência trabalhando, operando. Beleza? Tranquilo? Agora vamos aqui para o texto da Constituição, nos incisos. Ó. Vou pegar aqui o marca-texto. Ó. A cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Quando ele fala de incapacidade temporária, você vai remeter ao auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Temporária. O antigo auxílio-doença. Beleza? Já essa permanente aqui, ó, quando ele falar de permanente, ele está falando da aposentadoria por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez. Beleza? Aí vamos lá. Para o trabalho e idade avançada. Quando ele falar de idade avançada, você vai lembrar da aposentadoria programada. Beleza? A aposentadoria programada, que é a antiga aposentadoria por idade. Tranquilo? Só trocou os termos, as nomenclaturas. Vamos aqui, ó. Vamos, ó, listar os benefícios, ó. Nós temos o primeiro aqui, ó, benefício por incapacidade temporária. Depois a gente vai para a aposentadoria por incapacidade permanente e a aposentadoria programada. Tá vendo? Tudo isso é cobertura a esses eventos aí que ele falou no inciso primeiro. Vamos para o inciso segundo. Ele fala de maternidade aqui, ó, tá vendo? Ó? Maternidade, especialmente a gestante, presta atenção. Ele está falando de maternidade. Então, o que é que eu vou levar aqui para a prova? Você vai levar o salário maternidade. E quando ele fala especialmente a gestante, é porque a adotante também tem direito. Uma pessoa que adota uma criança, desde que essa criança ela se encaixe nos padrões para ser criança, né? Como é o padrão de criança? Tem que se vestir igual criança? Não, cara, presta atenção. Padrão de criança, quem define é o ECA. O ECA diz que uma criança só é considerada criança até 12 anos de idade. Beleza? Então só é considerado de 0 a 12 anos. Então, se uma pessoa adota uma criança de 13, que para você pode ser criança, para o ECA não é. Logo, não tem direito ao benefício. Salário maternidade. Tranquilo? Beleza? É cuidado com a pegadinha na hora da prova, porque eles podem trazer a idade. Ai, Neto, eu tenho que saber a idade, o link, fazer o link com o ECA. Precisa. Porque se eles quiserem dificultar, eles vão usar esses outros normativos. Tá bom? Se eles quiserem dificultar, eles vão usar esses outros normativos. Não é costume, não é corriqueiro, mas a gente se prepara para tudo. A gente está aqui preparando para tudo, beleza? Para uma prova fácil e para uma prova difícil também. Vamos lá. Agora, ele fala aqui, ó, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Presta atenção que esse desemprego é involuntário, tá? Já vi várias provas trazendo desemprego voluntário, ou seja, o cara pediu para sair. Não, aqui é o seguro-desemprego. Neto, mas o seguro-desemprego nem é previdenciário, é trabalhista. Eu sei, mas ele trouxe isso no artigo 201, na minha opinião, de forma totalmente equivocada. Mas, como ele trouxe, a gente não discute, né? Isso aqui ele está falando do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Desemprego. Beleza? Salário família e auxílio reclusão. Olha outro erro que eles cometeram aqui. Ó. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Aqui eu vou precisar de um tempo para te ensinar a fazer questão de prova. Tá comigo? Ó, presta atenção numa coisa aqui. Ó.
Presta atenção numa coisa aqui. Ele falou de salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Você vai prestar atenção numa coisa. Se a questão trouxer na letra da lei do artigo 201 da Constituição, dizendo salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda, você vai marcar que está certo. Olha, tu não é nem doido, tu não é maluco de dizer que a Constituição tá errada. Tu tá achando que tu é quem? Um ministro do STF? Não é, tá? Tu é quem? Um concurseiro, cara. Tu é concurseiro. Então tu vai de acordo com o que tá escrito, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Se na hora da prova cobrar a letra de lei, disser o seguinte, ó, a Previdência atenderá na forma da lei a salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda, você vai dizer que tá certo, porque ele tá pedindo a letra da lei. Ele tá pedindo a letra da lei. Agora, se a questão perguntar o seguinte, salário família para o dependente, você vai dizer que não é. Por quê? Porque aí ele não pediu a letra da lei, ele pediu o conceito de salário família. Beleza? E o conceito de salário família é ser um benefício de natureza complementar que ele é dado para o segurado em decorrência de um dependente. Ele não é dado para o dependente. Ele é dado em decorrência de um dependente. Só existem dois benefícios que são dados exclusivamente aos dependentes. Quais são? Pensão por morte, porque o cara já está morto, o caixão não tem gaveta, aí vai ser dado ao dependente. Beleza? E também o auxílio reclusão, porque o cara tá preso, diz convir que lá dentro não rola dinheiro, né? Então, o preso não vai precisar. Então, vai pro dependente dele. Tranquilo? Então, cuidado. Só existem esses dois benefícios que são dados exclusivamente aos dependentes. Pensão por morte e auxílio reclusão. São os únicos dois. Salário família, ele não é dado ao dependente, ele é dado ao segurado em decorrência do dependente. Tranquilo? Agora presta atenção, se vier letra da lei, né? Se vier letra da lei da Constituição Federal, tu não é doido de dizer que a Constituição tá errada. Tá bom? Então vamos voltar para cá. Ó, salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Um equívoco, na minha opinião, do legislador nessa hora, do poder constituinte nessa hora, mas se cair na prova, você não vai dizer que está errado, beleza? E aqui ele fala, ó, pensão por morte do segurado, ó, presta atenção, que aqui não é pensão por morte para o segurado, é do segurado, homem ou mulher, por que esse homem ou mulher? Porque antigamente a pensão por morte só era dada para a mulher. Ou seja, se o marido falecia, a mulher recebia. Mas se a mulher falecesse, aí o marido ficava sem nada, beleza? Antigamente era assim. Hoje em dia, houve uma alteração na Constituição e também nas leis previdenciárias, onde hoje homem ou mulher podem receber a pensão por morte. Ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. Aí a gente tem que ver as regras dos dependentes. Mas o que eu quero que você entenda é que tanto pode ser dado para o cônjuge como pode ser dado para o companheiro. Como assim, Neto? Cônjuge. Cônjuge é casado civilmente naquela forma ali que o Estado obriga você a ter esse vínculo conjugal. Mas pode ser que um companheiro também tenha direito. Companheiro é aquele que vive junto, beleza? É aquele pessoal que vive junto, mas não é casado de fato, beleza? E dependentes, que ele fala aqui, ó, e demais dependentes, são os filhos, né? Os filhos podendo ser aí filho, na verdade, existem 3 classes. E aí tem uma aula só para falar de dependentes. E aí pode ser filhos, pais, irmãos, vai depender de cada classe que eles se encaixam, beleza? Então, calma, a gente vai chegar lá. Você só precisa saber que a pensão por morte, ela é dada ao cônjuge ou companheiro e também para os demais dependentes. Vamos lá, critérios diferenciados. Quando ele fala de critérios diferenciados aqui, a regra é que eu vede isso. Não existe critério diferenciado. Agora, toda regra só é legal quando tem uma exceção, não é não? Então presta atenção. Quando ele fala aqui, ó, de critérios diferenciados, beleza? Você vai lembrar... Opa, peraí, deixa eu trocar aqui. Né? Opa, deixa eu trocar aqui. Você vai lembrar que para ver esses critérios diferenciados,
que para haver critérios diferenciados, eu preciso que a pessoa ou seja PCD, que é a pessoa com deficiência, beleza? Então, pessoa com deficiência tem sim uma forma diferente de contribuir e tem sim uma forma diferente de se aposentar. E também aqueles trabalhadores que trabalham sob condições especiais. O que é condições especiais, Neto? São aqueles trabalhadores que trabalham expostos aos agentes o quê? Químicos, agentes físicos ou agentes biológicos, desde que esses agentes sejam prejudiciais à saúde. Prejudiciais à saúde. Beleza? Então, se por um acaso houver um trabalhador que trabalha exposto a agente químico, físico e biológico, né, que seja prejudicial à saúde dele, ele vai se aposentar com regras diferenciadas para ele. Então, o critério não pode ser diferenciado. Essa é a regra, mas admite algumas exceções. Por exemplo, trabalhador sob condições especiais. Beleza? Então, nessa situação, eles podem se aposentar mais cedo. Por quê? Porque eles vão morrer mais cedo, né? Então, o cara que recebeu raio-x, né, o chumbo nos peitos o tempo todinho, é lógico que ele vai morrer mais cedo, mano. A condição física desse cara tá prejudicada, né? Então, de uma forma, né, brincando aqui, claro, né? Claro, não estou desejando a morte de ninguém, mas esse cara, ele trabalhou exposto a um agente físico. Ou seja, ele vai se aposentar mais cedo porque a saúde dele vai ser debilitada se ele continuar nesse negócio. Pode ser também um vigilante, por exemplo, que ele passa a noite inteira acordada, né? Ai, Neto, os vigilantes que eu conheço, ele passa a noite toda dormindo, vai lá só dormir. Ó, teoria e prática. Beleza? Então, ó, vigilante, em teoria, ele tá ali acordado a noite toda. Isso está prejudicando o sono dele, beleza? Então é um agente biológico. Então ele vai ter um prejudício, vai ter algo prejudicial à saúde dele lá no futuro. Logo, ele vai se aposentar mais cedo. Ele vai contribuir com regras diferenciadas, beleza? Então a regra é que eu não diferencio, mas nessas duas situações eu posso diferenciar. Neto, eu já sou um pouco mais antiga, eu sei que ainda tem outros casos também. Tem, mas não é a Constituição que traz, tá? Outros casos estão nas leis previdenciárias. Aqui a gente está restrito à Constituição, tá? Então, o que diz sobre previdência na Constituição? Quando a gente for falando de outras regras também, aí a gente vai colocando, por exemplo, segurado especial, a gente vai colocando a regra dos professores, dos policiais, beleza? Então aí a gente vai colocando outras categorias também. Mas o que a Constituição traz são só pessoas com deficiências e trabalhadores expostos sob essas condições especiais, beleza? Vamos lá. Olha só, benefício substitutivo. Eu já falei para você que não poderiam ter eu já falei para você que os benefícios substitutivos são aqueles benefícios que substituem a renda de casa, ou seja, eles não podem ser menores que o salário mínimo. Benefício substitutivo não pode ser menor que o salário mínimo, em nenhuma hipótese. Benefício substitutivo não pode ser menor que o salário mínimo. Existem benefícios que podem ser menores? Existem. Apenas 2 benefícios podem ser menores que o salário mínimo. Quais são? Auxílio acidente, porque ele não é substitutivo, ele é indenizatório, beleza? E também temos o salário família, que ele não é benefício substitutivo, ele é benefício complementar. Então nós temos 3 naturezas para os benefícios. Natureza substitutiva, que é aquela que substitui renda. Nós temos natureza indenizatória, que é para aquele agravo que aconteceu na sua saúde, e aí você precisou ter a sua capacidade de trabalho reduzida. E temos o salário família, que é de natureza complementar. Essa natureza complementar, como o nome já diz, ela serve só para complementar a renda de casa. Tá? Então inclusive, ele é bem baratinho. Bem barato não, como é que eu digo? Ele é bem pouquinho, né, no caso. Então ele
ele é R$ 57, R$ 58, beleza? Então ele está por volta de R$ 57, R$ 58. Então ele tem uma natureza complementar. Neto, eu preciso decorar o valor? Não precisa, porque todo ano ele sai em portaria. Na verdade, ele pode ser atualizado sempre que o presidente quiser fazer uma nova portaria. Ele simplesmente faz uma portaria que modifica o valor, tá? Então o valor ele não precisa ser decorado, tá? Então não precisa decorar o valor do salário família. Você só precisa saber que ele é de natureza complementar. Tranquilo? Vamos lá. Emenda Constitucional 103. Presta atenção. A emenda constitucional ela trouxe algumas modificações no que se refere a benefícios previdenciários. E uma alteração muito polêmica na época foi a do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, antigamente, vamos colocar aqui a regra. Ó. A regra... Opa, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Ó, a regra de 2018 era o quê? A regra de 2018 era que para a pessoa ter o auxílio reclusão, ela só precisaria da qualidade de segurado. Ou seja, vamos colocar a situação. Eu comecei a trabalhar hoje... Não, vamos colocar eu não, né? Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui o José, né? Vamos fazer a desgraça na vida do José, porque o José é o nosso personagem. Vamos lá. O José, ele começou a trabalhar hoje na empresa, sei lá, Flagrante SA. Flagrante SA. Beleza? Então, ele começou a trabalhar nessa empresa. Hoje ele começou a trabalhar. E aí, o que foi que aconteceu? Ele saiu para comemorar com os amigos, passou do limite na bebida, arranjou confusão porque ele ficou olhando para a mulher do cara. E aí o cara não gostou, ele foi para cima do cara, pegou uma faca, pum, meteu na garganta do cara. E agora? Preso. O José, ele vai ser recolhido em regime fechado. E o que vai acontecer com ele? Se ele tiver dependente, já geraria o auxílio reclusão para o seu dependente. Mas Neto, ele começou a trabalhar hoje. Ele nem contribuiu ainda. Como assim? Ele já tem direito ao auxílio reclusão? Na regra de 2018 era assim. Ele começou a trabalhar naquele dia. Ele nem tinha contribuído ainda, nem tinha dado tempo. Ele foi comemorar num bar, olhou para a mulher de outro cara. Então, se uma situação dessa acontecesse e ele fosse preso e ele tivesse um dependente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, beleza? Uma esposa, o que aconteceria? Geraria auxílio reclusão para esses dependentes. Agora, a regra veio com a Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência em 2019, que ele precisaria ter, além da qualidade de segurado, ou seja, a QS, a qualidade de segurado, ele precisaria ter também uma carência. Uma carência. Neto, o que é carência? Quando você está no seu quarto chorando, solteiro, precisando de um abraço, é carência. Mas para a Previdência, o que é carência? É o número de contribuições mínimas que você precisa ter para ter direito a determinado benefício. Então, a carência hoje para o auxílio reclusão são de 24 contribuições. Ou seja, se o José ele fosse fazer isso nos dias de hoje, ele não teria direito, porque ele precisaria ter passado pelo menos 2 anos contribuindo para que ele pudesse gerar o auxílio reclusão para os seus dependentes. Deu para entender? Ficou claro? Então hoje a regra é que ele precisa passar pelo menos 2 anos contribuindo, depois ele pode fazer a merda que ele quiser. E aí quando ele for preso ele vai gerar o auxílio reclusão. Mas antigamente a regra não era essa. Beleza? Então, o que foi que a Emenda Constitucional fez? Pegou e revogou o que dizia a regra de 2018, criando outra regra em 2019. Outro ponto que veio trazendo é que antigamente ele fazia uma média da remuneração daquele cara.
Para quê? Para criar uma forma de cálculo e essa forma de cálculo pudesse pagar a média das contribuições dele num período de 12 meses. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o que é que diz a Emenda Constitucional 103? A Emenda Constitucional ela fala o seguinte, até que lei modifique, o valor do auxílio reclusão é de 1 salário mínimo, apenas. Quem já recebia mais anteriormente, continua, tem direito adquirido. Mas quem for preso de 2019 para frente só recebe 1 salário mínimo. 1 salário mínimo. Só recebe não, só gera 1 salário mínimo para o seu dependente. Beleza? E Neto, e se o salário mínimo atualizar? Atualiza o benefício junto, sem problema. Mas só recebe 1 salário mínimo, não recebe mais que isso. Ai não, eu vi o deputado o deputado dizendo que o cara recebia R$4.000 de auxílio reclusão. Mancha, é mentira. Fake news isso. Não cai nessas conversas não. R$4.000 de auxílio reclusão não era nem antigamente. Por quê? Porque tinha um teto, dizendo que, olha, você só pode receber até, se não me falha a memória, na época era 1.800. Beleza? Na época. O que acontece é porque, o pessoal mostrou até, uma notinha, um extrato bancário. Cara, pode ser que ele tivesse verbas atrasadas, aí ele recebeu retroativo. Pode ser também que a pessoa recebeu fora o retroativo de 1 mês, por exemplo, recebeu também o 13º salário. Que benefícios substitutivos, eu disse para você, lá no início da aula eu falei que o benefício substitutivo ele gera 13º salário, beleza? Então preste atenção, gera o 13º. Então pode ser que a pessoa naquele mês de dezembro, a pessoa recebeu um pouco a mais, e juntando lá um atrasado que tinha para receber, e juntando a gratificação natalina, deu os 4.000 realmente. Pode ser isso, como também pode ser que tenha sido uma nota montada, tá? Um extrato bancário fake. Mas a regra que a gente tem hoje é que é de 1 salário mínimo, até que uma lei altere isso. O problema é que essa lei ainda não existe. Então até hoje, 2024, o que é que a gente tem? O benefício de auxílio reclusão, ele tem o valor de 1 salário mínimo. Beleza? E apenas isso. Não passa disso. Beleza? Vamos lá. Servidor facultativo. Servidor facultativo. Pode acontecer? Não pode. Anota isso, por favor. Servidor não pode ser facultativo. Um servidor público, ele pode ser obrigatório? Pode. Vamos colocar aqui, Por exemplo, vamos colocar aqui o José, né, Agora a gente não vai fazer desgraça na vida dele, não. Vou fazer o José aqui, certo? O José, ele é, ao mesmo tempo que ele é técnico de seguro social, por exemplo, lá no INSS, ele também dá aula para concurso, beleza? Ele também dá aula em cursinho para concurso. Tranquilo? Em curso preparatório. O que vai acontecer? Ele vai contribuir para o regime próprio, ele vai contribuir para o RPPS por ser servidor e vai contribuir para o RGPS por ser trabalhador na CLT, já que ele está vinculado ao curso preparatório, e o curso preparatório é uma empresa privada. Neto, ele está contribuindo em 2 regimes diferentes. E agora, como é que vai ficar a aposentadoria dele? Olha, você vai decorar isso aqui, Trabalha por 2, se aposenta por 2. Trabalhou em 2 regimes diferentes, se aposenta nos 2 regimes. É isso que o professor de vocês vai fazer, beleza? É isso que o professor de vocês vai fazer. Vai se aposentar 2 vezes. Por quê? Porque tanto quer contribuir para o RPPS como servidor público, como também quer continuar contribuindo para o RGPS como trabalhador na iniciativa privada. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o meu curso aqui, por exemplo, se eu tenho um curso, por exemplo, eu sou contribuinte individual. Então, ou prestador de serviço para algum cursinho, contribuinte individual. Logo, eu vou ter que pagar a previdência. Então, eu estou pagando o RGPS, sim, por trabalhar na iniciativa privada, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando no serviço público e estou contribuindo para o RPPS, regime próprio de previdência social. Se eu trabalho por 2, eu me aposento por 2.
Presta atenção nessa dica, beleza? Mas agora, o José aqui deu uma de esperto. Ele sabia da regra, porque ele era técnico de seguro social. E aí ele foi dizendo o seguinte, olha, eu sei que se eu contribuir por 2, eu me aposento por 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me filiar como facultativo e ficar pagando a Previdência. Pode? Não pode. Não pode. Presta atenção. Não pode. Servidor público não pode ser facultativo na Previdência Social. Ele pode ser servidor ou ele pode ser segurado obrigatório, mas segurado facultativo ele não pode. Beleza? Então ele pode ser obrigatório, se ele trabalhar para isso. Mas se ele for facultativo, ele não vai poder. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, ó, finalizamos, né? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. De Previdência. E aí a gente volta com a parte 2 de Previdência, onde a gente vai falar sobre as alíquotas de contribuição previdenciária, os limites mínimos e os limites máximos, e claro, a gente vai aprender a fazer o cálculo dessas contas aí para você conseguir se aposentar e você conseguir calcular aí a previdência, tanto sua como dos seus familiares também. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença, fique com Deus e tchau, tchau!